Absurdo do dia. Nicolas Ferreira agora quer que estudantes sejam espionados nas redes sociais antes de pisarem nos Estados Unidos e é ridicularizado por deputado gaúcho. Quer ficar por dentro dessas e outras pérolas da nossa política? Inscreva-se agora e não perca nenhum absurdo em primeira mão. Porque rir é melhor do que chorar, e aqui a gente entrega tudo, sem filtro e sem censura. Ativa o sininho, porque tem deputado dando show de autoritarismo toda semana. Em mais um episódio digno de um roteiro de tragicomédia política, o deputado federal Nicolas Ferreira, PLMG, conhecido por suas opiniões inflamadas e suas defesas apaixonadas do que há de mais retrógrado na política internacional, resolveu aplaudir de pé uma decisão polêmica do governo norte-americano, a suspensão da concessão de vistos para estudantes estrangeiros. Durante uma reunião oficial na Câmara dos Deputados, e na presença nada menos do que do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, Nicolas soltou uma de suas pérolas. Defendeu que os Estados Unidos tenham o direito de vasculhar redes sociais de estudantes brasileiros antes de conceder vistos, como se o Grande Irmão tivesse sido reeditado em versão republicana e tropicalizada. Se o estudante criticou os Estados Unidos ou Trump nas redes, talvez não mereça estudar lá, vociferou o deputado, como se estivesse em um tribunal inquisitório do século XXI, onde opiniões viram sentenças e curtidas viram provas de crime. Mais preocupante ainda foi o tom debochado com que tratou os jovens brasileiros que sonham com uma formação internacional, chamou-os de comunistinhas de meia tigela, em um delírio ideológico que parece não reconhecer o papel da educação como ponte entre culturas, e não trincheira de guerra política. Enquanto isso, a medida americana, criticada até mesmo por setores moderados da política internacional por sua natureza persecutória e discriminatória, já causou pânico entre estudantes estrangeiros. Milhares estão apagando suas redes sociais e deletando grupos de WhatsApp, no ato desesperado para escapar do crivo autoritário de uma superpotência que, ao que tudo indica, quer transformar um visto de estudante em um teste de fidelidade. Para Nicolas, tudo isso parece motivo de celebração. Afinal, que mal há em um governo estrangeiro julgar seus cidadãos pelas postagens? Liberdade de expressão, nesse cenário, virou artigo de luxo, e parece que o deputado não está muito interessado em defendê-la. Ironia máxima é que enquanto o parlamentar critica a suposta censura da esquerda brasileira, aplaude entusiasticamente a censura vinda da direita norte-americana. Coerência. Essa passou longe da comissão. De que eu ouvi aqui alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, o visto nos Estados Unidos. Ou seja, o cara aqui, na sua rede social, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, como, por exemplo, o deputado aqui, Janones, que quase praticamente que negou o atentado que aconteceu com o Trump e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos. Não. Sua rede social vai ser avaliada. Talvez você não tenha visto para poder estudar no Estado. O deputado Nicolas, infelizmente não está mais aqui, não posso, mas só para dizer que, rapidamente, sobre algumas coisas, quando disse que o então advogado do presidente Lula e o próprio presidente pediu a ajuda da ONU para se livrar de um problema jurídico no Brasil, ele não fez isso. Ele recorreu a um mecanismo internacional que existe em Genebra, do Conselho de Direitos Humanos, que examina as queixas de cada país e de cada cidadão, como nós temos também na OEA, tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que recebe as denúncias e eleva à Corte de Direitos Humanos da OEA, que está em São José da Costa Rica. Nós temos um juiz brasileiro lá e que examina. De forma alguma foi interferência da ONU para qualquer tipo de medida que bloqueasse a justiça no Brasil. Ao contrário, foi em apoio às posições defendidas no Judiciário. Deputado Lindbergh, eu tenho só que agradecer imensamente as suas referências elogiosas ao Itamaraty e à política externa. Concordo plenamente que esse governo, no início, teve que fazer uma reconstrução da política externa, uma retomada dos contatos
E é absolutamente correta as observações que Vossa Excelência fez sobre essa questão, inclusive com relação a atitudes sobre outros países amigos e próximos, como é a França, como é a China, nesse momento. A Venezuela está um terror ultimamente. Agora a Venezuela está caçando os vistos dos estrangeiros que criticarem o país. E o governador do momento, governo Maduro, presidente da Venezuela, Maduro, e também está perseguindo estudantes, observando as suas redes sociais. Essa maldita Venezuela. Só que pena que não é a Venezuela, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos agora estão caçando os vistos de qualquer estrangeiro que criticar as autoridades e o que está acontecendo nos Estados Unidos. Isso é democracia, por acaso? Quer dizer que se tu critica, não pode participar das universidades, não pode entrar no país pelo simples fato de não estar de acordo com o governo do momento. O nome disso é ditadura. Inclusive livros sendo censurados, sendo retirados de bibliotecas, inclusive das Forças Armadas dos Estados Unidos. E estudantes perdendo suas vagas na universidade e também tendo que apagar suas redes sociais. E o pior é o seguinte: Nicolas Ferreira, o Chupetinha, que adora falar em liberdade de expressão, aliás, eles adoram falar em liberdade de expressão e são os mesmos que estão caçando os vistos de quem utiliza a liberdade de expressão em desacordo com o que eles acham que é correto. Essa é a democracia totalitária, fascista, que eles defendem. E agora o sistema de terror está instalado de fato nos Estados Unidos. Harvard, uma das maiores universidades do mundo, tendo recursos retirados porque está em desacordo ideológico e de autonomia catedrática com o governo, retira recursos, quer fechar a universidade e está todo mundo achando ok, correto. E depois eles querem falar de escola sem partido. Nicolas Ferreira defendendo que se caçem os vistos das pessoas que criticarem governo A ou B. E tem idiota que acredita ainda que aqui no Brasil ele quer a democracia e a liberdade de expressão. Liberdade de expressão para fascista é poder cometer crime, matar pessoas, roubar, que é o que eles sabem fazer muito bem. E não ficam nem vermelhos, né? Comunistinhas de meia tigela quiserem ir para os Estados Unidos, agora não pode. Ah, então o teu problema é que só pode neonazista falar. Só pode criminoso miliciano falar. É isso que essa galera defende. Inclusive, pessoas que votaram no Trump estão tendo seus familiares deportados. E aí dizem assim: nossa, eu achei que eram só criminosos. É assim que começa o fascismo. Com o discurso da moralidade, com o discurso que estão combatendo a corrupção, depois avançam para a ideologia e depois, se tu não está rezando para pneu, tu vai para o paredão e vai ser executado. Esse é o fato concreto. E eu quero deixar aqui também, nesse momento, o meu repúdio, mais uma vez, ao genocídio que está acontecendo na Palestina. Segundo dados trazidos, não oficiais, extraoficiais, mas dados que têm um fundo muito forte de informações cruzadas, nós teríamos mais de 100 mil palestinos assassinados. E aqui fala um parlamentar que desde o primeiro momento disse que o que aconteceu no início desse conflito, que aquilo que aconteceu, o que o Hamas executou, foi um ato terrorista. Eu sempre disse que o Hamas executou um ato terrorista. E agora eu estou dizendo, Israel, o governo de Israel, o governo Netanyahu, está cometendo um genocídio. E não sou somente eu que estou falando isso. São mais de 1.000 militares, 1.000 oficiais das Forças Armadas de Israel que lançaram uma carta pedindo o fim do conflito, o fim da guerra, que nitidamente é uma limpeza étnica, um domínio territorial em cima de morte de crianças, de mulheres e de pessoas inocentes, inclusive os reféns israelenses que estão lá.
E o mundo simplesmente está congelado, vendo essa atrocidade, uma covardia jamais observada na história recente do nosso país, e nós temos que ter uma posição dura em relação ao governo de Israel. Temos que lutar pela constituição de 2 estados autônomos e independentes, o Estado palestino e o Estado de Israel. E nesse sentido, esse tipo de violência que mata crianças, que mata mulheres, deveria ser repudiado no mundo inteiro. Isso deveria ser pauta principal no planeta. Mas nós sabemos que algumas vidas valem mais do que outras, infelizmente, no nosso planeta Terra. E por isso precisamos combater toda e qualquer injustiça em qualquer lugar do mundo. Se você também ficou indignado com essa declaração absurda, então já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma denúncia, crítica ou momento surreal da política brasileira. Curte o vídeo se você acha que a educação deve ser levada a sério e não tratada como caso de polícia. Compartilha com todo mundo, com o amigo, com o grupo da família, até com aquele tio que idolatra o Trump. Aqui a gente expõe, comenta e não deixa passar nada em branco. Informação com opinião, sem medo e sem rabo preso. Vem com a gente!